Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Daniel Lopes. É sempre um prazer e uma honra contar com a sua audiência. E tem um negócio muito sério, seríssimo acontecendo por aqui. Só não percebeu quem não está atento, ok? Eu tenho alertado sobre isso aqui no meu canal e para quem está comigo lá no Manual de Sobrevivência 2023 já entendeu exatamente o que está rolando, tá? Nós estamos num cenário de uma ação híbrida. Para você entender o que é o conflito híbrido, você precisa conhecer, por exemplo, o livro que o Andrew Coríbico, que é um jornalista, escreveu exatamente sobre esse assunto, tá? Eu fiz um resumo desse livro lá no Manual de Sobrevivência 2023, que é um curso que a gente faz ali uns estudos maravilhosos, específicos para você entender melhor o que está rolando hoje e se preparar para o que está por vir. A gente trata de questões dos jogos de poder, tratamos de questões da realidade espiritual do final dos tempos e tratamos também da questão da educação financeira. Inclusive, além do curso, aqui embaixo tem uma lista de livros que separei para vocês, entre eles 2 especialíssimos que estão com 70% de desconto, tá? O que está acontecendo de muito sinistro aí? No meu artigo dessa semana, na Gazeta do Povo, que eu publico toda quarta-feira, eu falei sobre novos simulados, novas simulações de novas crises sanitárias que podem surgir. Mas eu relembrei do famoso, ou não tão famoso exercício, chamado polígono cibernético, que foi capitaneado pelo Fórum Econômico Mundial, aconteceu no ano de 2020, simulando não uma nova crise sanitária, mas uma crise cibernética. E isso está cada vez se tornando mais realidade por aqui e você precisa ficar muito atento, porque não é só uma ofensiva cibernética, tem coisas estranhíssimas acontecendo, tá? Primeiro, nós tivemos recentemente torres de transmissão de energia elétrica derrubadas. A pergunta que eu faço é: você ficou sabendo disso? Tá? Você ficou sabendo que nós tivemos em regiões diferentes, no sul e no norte do país, 3 torres de transmissão de eletricidade derrubadas. Um negócio que poderia ou tem potencial para nos deixar sem energia elétrica. Você tem noção disso? O tamanho da preocupação que isso traz? Isso aconteceu ali, inclusive, houve 3 torres, né, que foram derrubadas no estado do Pará e Rondônia, e também torres ali que fazem a transmissão de Rondônia para São Paulo. Veja só a distância, né? Então, isso está sendo apurado para ver, apurar aí uma autoria disso, né? Mas é algo muito preocupante. Isso não é nem um pouco normal e isso precisa ser visto com toda a sensibilidade, com todo o cuidado. Tem alguém querendo deixar o Brasil sem eletricidade. Vocês têm noção disso? Tá? E depois desse evento estranhíssimo acontecido antes de ontem, no dia de ontem, quem acompanha o canal Daniel Lopes ficou sabendo, nós falamos sobre um apagão no sistema de comunicação da aviação norte-americana que deixou quase 2.000 voos cancelados. Todos os aviões foram colocados no solo por causa disso. Tá? Os aviões foram sendo retomados pouco a pouco, os voos, né, foram sendo retomados pouco a pouco, depois da correção dessa falha, no fim da manhã de ontem, mas a causa ainda não foi divulgada. É claro que se eles divulgarem, alguém conseguiu derrubar nosso sistema, fica muito ruim para o lado deles, né? Então, deve ter sido por isso que a causa não foi divulgada. E aí o que acontece? Acontece que agora, depois desses estranhíssimos eventos, da derrubada de torres de transmissão e depois lá nos Estados Unidos o sistema de aviação caiu por completo, agora o líder em exercício lá no Senado, né, que é o vice do Senado, ele recebeu um aviso de uma possibilidade
de uma ofensiva cibernética, tá? Por aqui, tá certo? Para quem tem acompanhado o que o Klaus Schwab, que é o líder do Fórum Econômico Mundial, tem falado, isso é muito preocupante. Porque se você tem ideia do que foi simulado no polígono cibernético, você vai perceber que uma crise cibernética de proporções globais pode ser muito pior do que uma crise sanitária. É a opinião do Fórum Econômico Mundial. Por quê? Sem internet e sem eletricidade, eles estimam que até mais pessoas possam acabar perdendo as suas vidas do que com a própria crise sanitária. É um negócio assim de proporções inimagináveis. Você não tem noção do que é isso, tá? Se você quiser saber mais, lá na Gazeta do Povo você tem acesso às minhas colunas, está tudo ali, ou então no meu livro, À Beira do Abismo, Geopolítica, Globalismo e Fim do Mundo, ali tá tudo ali, tá? Todos os artigos importantes que eu publico na Gazeta do Povo estão lá. E essa informação que foi enviada para o vice lá do Senado, ela não apenas é um aviso, mas já está sendo apurado uma possível ofensiva cibernética no sistema lá do TJ do Pará, tá? Os serviços ficaram suspensos e provavelmente ficarão suspensos até o próximo domingo, dia 15. Eles estão avaliando para ver o que foi, mas muito provavelmente a origem deve ser uma ofensiva cibernética. Se você for fazer um histórico, basta você lembrar que nós tivemos no ano passado muitas situações estranhíssimas nesse sentido acontecendo ali, inclusive com vários órgãos públicos, né? Instituições ali de ensino também, do sistema de segurança, ficaram debaixo dessa ofensiva. Aí eu pergunto para você, será que realmente aqui no nosso lado a gente vai ver uma ofensiva cibernética desse tamanho? Será que a gente realmente tem alguém querendo derrubar o sistema, seja o sistema elétrico, seja o sistema de internet? Isso é muito preocupante, sabe por quê? Porque o pessoal que estuda sobrevivencialismo, ou se você está acostumado a pesquisar esse tipo de assunto, você sabe que uma cidade grande, por exemplo, do porte de São Paulo, ficar sem energia elétrica é um negócio assim inimaginável, tá? Se você imagina exercícios que já foram feitos, simulações nos Estados Unidos, o que aconteceria em grandes cidades, depois de pouco tempo, o que acontece? Os postos de gasolina não conseguem mais subir o combustível para chegar até os automóveis. Então, daqui a pouco você não tem mais automóveis, a refrigeração dos alimentos fica comprometida. Daqui a pouco você tem, depois de 3 dias, entre 3 e 10 dias, assim uma confusão generalizada, e aí é aquele cenário do salve-se quem puder. Você já imaginou? Pode ser que nós estejamos numa situação desse nível de tensão. Deus nos livre de toda essa confusão aí, porque só de imaginar isso aí, meu amigo, é um negócio complicado. E eu pergunto para você, você conhece um pouco desses assuntos, sobrevivencialismo? Você tem você guarda mantimentos em casa? Você tem uma estratégia de deslocamento, um plano de deslocamento estratégico? Você já estudou sobre isso? Deixe seu comentário aqui embaixo e me diz o que você está achando dessa situação toda, ok? Forte abraço, fique com Deus, examine todas as coisas, retém que é bom. Valeu!